Brasil está na 5ª posição do ranking mundial de feminicídio do mundo. Segundo um levantamento feito pelo Datafolha, entre março de 2018 e fevereiro de 2019, mais de 1 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação é também bastante preocupante. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. Após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres, 52%, não denunciou o agressor ou procurou ajuda. Atenta ao tema, a Polícia Militar criou o projeto Lar Mais Seguro. Para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp a deputada Damares Moura, do PSDB, o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, e o major Frederico Afonso Isidoro. Bom, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado mais pelo uma convite. vez aqui na Rede Obrigado Alesp. pelo convite mais uma vez, né? Sim, muito obrigada. Cumprimentar também os telespectadores que nos assistem. Certeza. Bom, queria começar então o programa falando um pouquinho sobre o projeto Lar Mais Seguro, que vem aí com o objetivo de tornar o lar mais seguro, ou seja, livre de violência. É isso mesmo, Major? Isso. Conta um pouquinho pra gente. Catarina, boa tarde. Coronel Telhado, eterno comandante, satisfação em revê-lo. Deputada Damares também, uma satisfação. Bom, os números falam por si, né? Cada vez que nós apresentamos os números, são sempre ruins, não importa a fonte, né? Há uma dificuldade de coleta desses dados com precisão no país, não em nosso estado aqui da Federação em São Paulo, mas nós temos dados nem sempre muito precisos no eixo Brasil, né? Com essa preocupação, a Polícia Militar é a maior polícia militar do país, então criou um grupo de trabalho a partir de abril do ano passado, com diversos policiais de diversos setores que estudam a questão, para montarmos alguma coisa em concreto, né? É muito comum nós recebermos das outras polícias da Federação consultas nesse sentido, bem informal mesmo, eles ligam para nós lá na nossa diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos: poxa, vocês vão fazer alguma coisa? O pessoal está fazendo, o Bahia fez, o que vocês vão fazer? Então, não por esse estímulo, mas já sabendo que nós somos precursores muitas vezes, nós então elaboramos o estudo ao longo do semestre todo de 2019, do segundo semestre, e começamos então a implementar de fato em dezembro, inicialmente na área metropolitana de Osasco, alcançando aí 16, 17 municípios, Osasco e região, que é a área do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 8. Em janeiro agora nós fomos para o interior, na área de São José do Rio Preto, são 95 municípios, área do Comando de Policiamento do Interior 5, e agora em março, justamente na semana aí de alusão ao Dia Internacional da Mulher, nós faremos aqui na capital de São Paulo, no Comando de Policiamento de Área Metropolitano 1, fechando o que chamamos aí dos 3 projetos piloto. Terá uma duração de 6 meses dessa capacitação. Ela é uma capacitação para o público interno, num primeiro momento, e depois para o público externo. Para o público interno, eu pego inicialmente todo mundo que lida com o PROERD, com o nosso programa antidrogas, com ronda escolar, comandantes de companhia, comandantes de pelotão, comandantes de base. Por quê? O comandante de companhia, o capitão, o comandante de pelotão, o sargento, o comandante de base, o cabo, que é comandante lá do grupamento de polícia. Porque a cidade pequena, eles têm muita ascendência. Então, o que acontece? Eu preciso irradiar a informação. Nós conversávamos ali antes do programa, você vendo um histórico mundial de agressão, porque a violência doméstica, nós vamos ter oportunidade aqui de comentar, ela não é somente a agressão física, né? Mas a agressão em todos os sentidos. E as mulheres são a grande vítima. Nós temos crianças, nós temos idosos, nós temos maridos, nós temos todo um segmento. Mas o polo de agressão é a mulher. E a mulher na história, ela é agredida, ela não reclama. Ela é agredida, ela não denuncia. Ao longo da evolução. Passado um bom tempo, a mulher começou a reclamar. Falou para a irmã, falou para a mãe, falou para a vizinha. E qual é a evolução nesse sentido que nós esperamos, em termos de sociedade? Que ela reclame, que ela denuncie e que não ocorra mais. É aquilo que nós comentávamos fazendo aquela analogia até, eu trouxe aquela questão do grupo LGBTQ+. Volte 30 anos e olhe, se você via um casal, por exemplo, em carinho homoafetivo na rua, no shopping, havia. Você via? Não via. Como eles conseguiram romper essas barreiras? Com esforço, com denúncia, com reclamação, com mídia, com apoio. Então nós esperamos capacitar o nosso público, sensibilizar. Eu não posso vitimizar a vítima, porque acontece. O meu policial, ele é fruto da sociedade.
Então, você vai me perguntar, será que o policial ele tem uma violência doméstica dentro da sua casa? É óbvio que tem. A minha policial é vítima, o meu policial é agressor. Eu não tenho, talvez, o registro adequado, porque você mesmo trouxe essa informação abrindo o programa. Há uma notificação, ela é totalmente equivocada. Por quê? Porque eles não mencionam, não notificam, não denunciam, não traz a queixa. Então, nós temos que fazer o quê? Uma capacitação no público interno, passando nesses 3 polos, que são grandes em termos de efetivo, daria em torno de uns 10 mil policiais, partindo da premissa que nós temos hoje 83 mil policiais, então é um efetivo considerado. Trazendo um feedback desse resultado depois de 6 meses, nós vamos capacitar todos. E aí, no público externo, concomitante, eu não acabo a capacitação interna para o público externo. Eu já começo com essa capacitação. Reuniões de CONSEG, a Polícia Militar é membro nato, o capitão, o tenente, o sargento, ele é membro nato, ele tem o seu espaço para falar. No intervalo regimental de uma Câmara Municipal naquele local, eu tenho no programa de vizinhança solidária, eu tenho uma reunião do Rotary, eu tenho uma reunião da loja maçônica, eu tenho uma reunião do Lions, eu tenho uma reunião de condomínio. Quantas vezes comandando companhia no interior, fui chamado para dar palestra em condomínio. Aproveitando que eu estou aqui, posso bater um papinho? Posso falar uma coisa aqui que vai doer no ouvido de muita gente? Então a ideia é nós tirarmos essa barreira e discutirmos o assunto, né? Aquilo que eu dei um exemplo, se a minha bisavó apanhava e não falava, a minha neta não vai apanhar. É essa a evolução, essa é a ideia inicial do nosso projeto. Certo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. Vou passar agora a palavra para o deputado Coronel Telhada. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, me conta uma coisa. Durante o período, então, que o senhor trabalhou aí nas ruas, como que eram tratadas essas ocorrências, né, de violência doméstica? Qual que é o principal desafio, vamos dizer assim, nessa acolhida aí? Olha, o que o Major Frederico falou, o problema da violência doméstica é você ficar sabendo da violência doméstica. A esmagadora maioria, principalmente no passado, hoje nem tanto, mas no passado, é justamente que você não chegava a conhecer essa ocorrência, ela não chegava até você. A pessoa que era vítima, ela não se apresentava ou por vergonha, ou por medo, ou até por cultura de apanhar e ficar quieta, né? E realmente isso tem mudado ao longo dos tempos. E eu queria fazer 3 observações aqui, Catherine, 3 observações. A primeira, quando você abre o programa, você fala daquele texto, o absurdo que é isso, nós estamos em 2020, e a gente, quando vê números dessa proporção, é assustador. É assustador que esteja acontecendo isso na nossa sociedade. E acontece, a gente sabe que acontece. Então, é uma coisa que desperta a nossa atenção e a gente tem que estar atento a isso. A segunda observação é que a Polícia Militar, a função principal da Polícia Militar é justamente a prevenção. Então, ela, através de um programa, ela vem novamente entrar numa parte muito difícil. Porque quando você previne o crime na rua, né, Frederico, é uma coisa, você coloca o policiamento, você identifica o criminoso, você coloca viaturas numa área onde tem mais ocorrência. Mas esse tipo de crime, ele ocorre dentro da casa. Onde a prevenção, ela só existe se você fizer o que o Major falou aqui. São palestras, são programas de acompanhamento em todas as coisas que acontecem. O CONSEG é uma coisa que acontece todos os meses em todas as cidades de São Paulo. Então é um lugar que você pode falar nisso aí. E muitas vezes, só de você trazer o assunto, você desperta a atenção daquela pessoa que poderia estar sendo vítima dessa agressão e não tem coragem de falar, ou às vezes nem percebe que está sendo vítima da agressão. É tão normal para a pessoa ser tratada daquele jeito que ela acha que aquilo é normal, faz bem, e não é normal. E uma outra coisa interessante que é bom observar, muitas pessoas nos taxam, né, Frederico, como fascistas, como violentos. A Polícia Militar é violenta, eu sempre digo, a Polícia Militar não é violenta, violenta é o crime. E a polícia é obrigada a combater esse crime, às vezes agindo de energia necessária. Agora, se fala tanto em direitos humanos, e um dos poucos órgãos que se trabalha forte com direitos humanos é a Polícia Militar. Nós temos uma diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. O assunto de direitos humanos, ele é levado muito a sério dentro da Polícia Militar. Ele é levado nas escolas de formação de soldado, nas escolas de sargento, nas escolas de oficiais, e nós levamos isso a sério, porque eu sempre digo, o maior defensor de direitos humanos na sociedade é o policial militar, porque ele se arrisca diariamente para defender o direito de uma outra pessoa que ele nem conhece. Então são pontos interessantes para a gente colocar. Mas por que a Polícia Militar tem que fazer um programa chamado Lar Mais Seguro? Porque nós estamos prevendo que quando você conversa, quando você traz essa atenção, você está prevenindo crimes. Você está prevenindo uma morte, você está prevenindo uma agressão. Então essa é a função da Polícia Militar, evitar, prevenir para que o crime não ocorra. Certo.
Desculpa, você me perguntou na minha época. Na minha época, eu falei, nós tínhamos muito, mas não era tão assim, não era um assunto que não ocorria diariamente. Não havia um dia que nós não fôssemos numa ocorrência onde a mulher era espancada. Só que acontecia uma coisa muito interessante, Damaris, que ainda acontece hoje, mas nem tanto. Quando você chegava no local, Frederico, você deve ter feito isso muito como tenente, prendia o agressor. O que acontecia? A mulher se voltava. A mulher se voltava contra você. Não precisa prender, não precisa pôr algema. Era só pra dar um susto, né? E você pegava o cara bêbado, violento, agressivo, você era obrigado a usar energia, jogar o cara no chão, meter a algema nele. A família se voltava, a mulher se voltava contra a gente. Mas não precisa... Às vezes ela era conduzida. Exatamente. A mulher virava parte na ocorrência. Exatamente. Ela passava a agredir até os policiais. Então você vê como é questão de ver... Cultura, a cultura. Hoje não, a mulher ela não admite. Ser maltratada, ser agredida, ser tratada na rua como um cachorro. Muitas vezes nós vimos isso em todas as nossas famílias, sociedades, vilas que nós moramos, nós já vimos isso. Então é bom porque isso mudou. Na minha época acontecia a violência doméstica, acontecia muito, mas era muito mais camuflado isso. E muitas vezes quando a gente agia, a própria vítima se voltava contra a polícia. Por medo, por costume ou até por cultura. Certo. Vou passar a palavra agora para a deputada Damaris Moura. Bom, violência doméstica engloba não só a violência contra a mulher, né, deputada, mas contra idosos, crianças, adolescentes. Quer dizer, o local, né, a nossa casa, onde deveria ser o nosso porto seguro, o nosso local de proteção, acaba sendo um local de risco. Quer dizer, essa é a realidade mesmo que a gente tem visto e tem preocupado muito o poder público, né, deputada? Sim, eu queria primeiro cumprimentar o Major Frederico, o deputado Coronel Telhada, e render as minhas homenagens à Polícia Militar. Obrigado. E neste programa, especialmente, não é, eu me refiro agora ao programa Lar Mais Seguro. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa, criei a Frente Parlamentar de Combate à Violência Doméstica e Familiar. Não é? Porque eu entendo que, de fato, o lugar que nós deveríamos estar mais seguros era dentro da nossa casa. Mas há pessoas, e não são poucas, que o lugar onde estão mais inseguras é dentro da sua própria casa. Ainda ontem, eu fazia uma palestra para um grupo grande de líderes que atuam com crianças e adolescentes. E aí eu vou entrar neste grupo que também é bastante vulnerável, né? E a ofensa à dignidade deste grupo é promovida, na maioria das vezes, dentro da própria casa e muitas vezes pelos próprios genitores. Né? Portanto, cumprimentar a Polícia Militar, eu acredito nisso, o lar deve ser o lugar mais seguro, onde crianças, adolescentes, idosos e mulheres, e aqui eu mencionei os grupos mais vulneráveis da sociedade. As pessoas pensam, mas por que são esses grupos? Porque são aqueles que têm menor potencial para reagir ou perderam a condição de reagir. E nesse sentido, eu tenho que destacar, foi o deputado Coronel Telhada que mencionou, o grande desafio para se combater violência doméstica e familiar é o silêncio da vítima. Eu faço parte de uma campanha, Major, deputado, há 12 anos que chama-se Campanha Quebrando o Silêncio. É uma campanha mundial, é uma campanha que foi idealizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não é de natureza religiosa. Ela é tão somente de utilidade pública e muito atuante nos países da América do Sul e aqui no Brasil também. Não é? Então, vindo para o parlamento, naturalmente, eu sou advogada, atendi durante todos esses anos muitas vítimas de violência doméstica e familiar, num trabalho voluntário e comprometido com a dor dessas pessoas. Não é? Então, eu propus o projeto de lei que institui o Dia Estadual da Campanha Quebrando o Silêncio, para dar mais ênfase, para dar mais visibilidade a uma campanha que salva vidas. Nós distribuímos a cada ano, deputado, milhares de informes. E eu até queria mostrar aqui o livro que o Major Frederico me presenteou, Educação em Pauta, não é? E o Major escreve aqui um artigo sobre direitos humanos neste livro. Por que eu estou destacando? Porque eu só acredito em educação como uma porta transformadora de realidades. Então, esse trabalho de capacitação que o senhor mencionou aí,
e que eu modestamente também tenho feito durante os últimos anos da minha vida, e que é o trabalho preventivo, que inclusive é muito mais barato para o Estado prevenir do que reprimir. Não sei se vocês concordam com isso, não é? Então, prevenir é muito... E como é que nós prevenimos uma violência tão crescente que é a violência doméstica e familiar? Conscientizando as pessoas e dizendo para elas, vocês precisam denunciar, vocês precisam contar para alguém. A campanha Quebrando o Silêncio, ela diz isso para as pessoas. Ao ser vítima de qualquer espécie de violência, e eu concordo com o senhor, Major, aliás, a Lei Maria da Penha, no artigo 7º, ela reproduz os tipos de violência que uma mulher pode ser vítima, não é? E não é só o que viola a integridade física, mas a integridade moral, psicológica, patrimonial e sexual. Então, há muitas espécies de violência e nós temos que ensinar isso para as pessoas e dizer para elas que elas têm que contar para alguém. Porque a única forma de uma campanha como essa, de um projeto como esse, de uma campanha como esta, alcançar a vítima, não é? Ou agir sobre a violência, é se ela contar, Exato. é se ela denunciar. Não é? Portanto, esse é um assunto da maior relevância. Nós temos que ser persistentes e constantes no trabalho educativo, transformador, para combater um mal crescente. Não é só crescimento da percepção, é crescimento da violência propriamente dita dentro das casas das nossas famílias. Certo. Major, então, que é gerente do projeto, né, Lar Mais Seguro, inclusive também é professor de Direitos Humanos, como a deputada também mencionou a questão do livro, né, que foi de sua autoria. Como que essa experiência, então, contribuiu para que hoje você esteja à frente desse projeto? Vamos lá. Hoje eu chefio a divisão de Direitos Humanos da Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Está sob a minha alçada ali, então, não só toda essa questão de direitos humanos, como também o PROERD é nosso. Nós fazemos parte de uma série de comitês envolvendo os vulneráveis, como a deputada Damares falou. Então, tanto os vulneráveis clássicos como as minorias, nem sempre um está presente nos dois grupos. Então, a gente tem cadeira designada pelo secretário, às vezes representando as 3 polícias, às vezes representando apenas a Polícia Militar. Então, nós temos todo, assim, mensalmente, nós participamos de discussões no NEV, na USP. Amanhã a gente tem reunião, por exemplo, da Comissão Paulista de Homicídios contra os Adolescentes. Então, nós temos uma capacidade bastante hoje transversal, como a gente chama, né? Bastante proativa. Obrigado por ter mencionado o livro, deputada. Já são 22 anos aí no magistério, na área de direito público, de direitos humanos, direito constitucional. Esse é o 14º livro que a gente publica nessa área de direitos humanos e direito constitucional. Eu me sinto muito feliz, muito realizado de estar justamente participando disso. Eu tenho uma experiência na área operacional como tenente, como capitão, como major. Às vezes as pessoas fazem mau juízo, né, coronel? Sempre falam assim, está hoje na diretoria, mas eu tenho uma vida toda na área operacional. E eu vou usar uma frase aqui da Major Eunice da minha turma, na tese dela do curso superior de polícia, foi o que o senhor mencionou, mas ela tem uma frase impactante, uma frase muito feliz. A Polícia Militar não patrulha os corredores da casa. Então a viatura está passando lá, da forma mais ostensiva, mais tranquilo, o sargento, o tenente, o capitão cobrou, a viatura tal, como é que está? Por aqui, comandante, está tudo sem novidade, só que naquela casa que ele acha que está sem novidade, está acontecendo um crime de violência doméstica, está acontecendo ali um abuso das mais diversas naturezas, e a senhora lembrou bem, nem sempre a violência ela é sabida pelos próprios atores. Né? Você tem uma violência, por exemplo, verbal, eu tenho ali um marido que reclamou de um jantar, que pegou um prato, jogou longe, xingou todo mundo, não agrediu fisicamente ninguém, mas ele viu o pai dele fazendo isso, o avô dele fazendo isso, a esposa viu o pai dela fazendo isso com a mãe dela, e o filho está vendo o pai dele fazendo, e aí a gente às vezes abre uma ferida. Então essa capacitação do público externo, por exemplo, por meio do PROERD, é uma coisa que nós estamos hoje numa parceria com a Somos Educação, que nos ajudou em boa parte aí até da logomarca. Nós temos uma logomarca, depois eu vou mostrar os cartazes, que é uma casa com as mãos protegendo, né? E nós estamos com uma equipe de pedagogos, tudo, porque de repente eu estou desconstruindo um herói. Eu vou aproveitar uma lâmina ali, uma aula do PROERD, e o meu instrutor policial, ele vai de repente desconstruir um herói para aquele garoto, para aquele aluno que não sabe que o pai dele é agressor. E o pior, que às vezes o próprio pai
não sabe dessa condição de agressor. Às vezes ele tem uma definição muito restrita, né, de violência doméstica. Eu nunca coloquei a mão nela, né, eu nunca agredi, mas você tem violência doméstica física, financeira, religiosa, emotiva, essa questão dos pais, né? Então muitas vezes a mulher não denuncia por causa das crianças. Então a violência doméstica ela é um gênero com muitas espécies. E eu acredito, como bem falou o coronel Telhada, é só pelo meio do diálogo, do convencimento, da palavra, de você massificar o assunto, né? Nós monitoramos por meio da Secretaria de Segurança Pública alguns índices criminais. Chamavam atenção. Até hoje nós monitoramos o que a gente chama de reunião de análise crítica ou análise criminal. Homicídio, roubo de veículos, furto de veículos. E um dos índices ali apurados nos incomoda desde a reforma do Código Penal na parte especial, que é a questão do crime de estupro. O atentado violento ao pudor foi um tipo penal que foi revogado e o crime de estupro ele saiu da conjunção carnal vaginal e abriu o seu amplo, né, o seu alcance como norma penal. E os índices de estupro aumentaram muito. E nós, comandantes de companhia, comandante interino de batalhão, vendo, não é que a gente não dava o valor específico, é um dado muito difícil. O coronel Telhada falou, eu estou com uma concentração de roubo ali. Eu faço uma operação, eu ponho a viatura, eu designo, eu ponho de escala extra. Agora, aí eu pego, me traz aqui os boletins de estupro para eu ver. A violência do avô com o neto, do padrasto. Aonde? Dentro de casa. Como é que eu vou evitar isso? Eu não posso simplesmente falar assim, não é problema meu. É problema meu. Porque o artigo 144 da Constituição fala que é responsabilidade de todos. Então, eu sou sociedade, eu faço parte de todo o problema, né? A gente brinca, eu não vim de Marte. Nós viemos da sociedade com os mesmos problemas. O coronel falou, lá da vila. Nós somos da Zona Norte, a gente sabe muito bem. Então, ali, aquele problema é ali. Então, é a rua que vai conversar. Antigamente, ninguém falava. Num futuro, todo mundo vai falar. E num futuro do futuro, não vai acontecer mais. Certo. Bom, como a gente tem colocado, temos aí, então, diversas políticas públicas, né, deputado? Leis federais, estaduais, a própria Lei Maria da Penha, que vem justamente criar um mecanismo para coibir esse tipo de violência. Quer dizer, políticas públicas não faltam. A questão é como que a gente pode justificar, né, esses números, como eu bem mencionei, que chamam muito a atenção? É esse aspecto cultural mesmo que o senhor colocou? Exatamente. Eu quero parabenizar a deputada Damares, que eu sei que ela é muito atuante nessa área, como ela mesmo já falou. Trabalha forte. Parabéns, viu, deputada, pelo seu trabalho. E ela falou uma coisa interessante, que a educação é primordial para que haja uma diminuição nisso. A cultura no Brasil é uma coisa muito séria. Então, a cultura, eu falo que para se mudar a segurança pública, então, como é que faz para diminuir os índices? Se eu tivesse essa resposta, eu tinha resolvido, né? Mas todo mundo me pergunta, como é que faz para diminuir o problema da criminalidade no Brasil? Eu sempre falo, são 3 pontos. Mudar a legislação, que é muito tacanha, muito fraca. Valorização dos homens e das mulheres, agentes de segurança pública, e cultura. A cultura no Brasil é uma coisa muito complicada. Essa cultura que eles mesmos já disseram, da família, do pai estúpido, ou da mãe que agride o filho a mais, ou o filho, enfim. Nós temos algumas culturas que têm que ser mudadas. E elas só serão mudadas através da educação, e essa educação tem muito a ver com prevenção. A polícia militar é uma coisa louca. Eu sou policial há 41 anos, né? Então eu sempre me espanto com as posturas da polícia, porque o Major Frederico falou muito no PROERD. Para quem não lembra, o PROERD é um programa educacional que é tratado com crianças de 6º e 9º ano, se eu não me engano agora, é isso mesmo? Onde o policial, um homem ou uma mulher policial à escola, policial militar, e eles ensinam as crianças a dizerem não às drogas. E esse programa, por incrível que pareça, Frederico, ele é muito combatido até pelo PT. Nós temos professores do PT aqui que combatem, elas acham absurdo o policial militar ir na escola, que não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? A polícia militar é sempre pensando no melhor do cidadão. E tem o PROERD que justamente ensina a criança a dizer não à droga. O que é droga? Desde o cigarro, da bebida, até a droga mais pesada que tiver. E agora, com esse programa do Lar Mais Seguro, é a mesma coisa. Se aproveitar essas oportunidades para mostrar para a criança o que é violência doméstica. Para ela não seguir o exemplo daquele pai. Eu teve esse problema na minha família. A minha esposa, meu sogro já falecido, era alcoólatra. E quantas vezes eu presenciei, quando eu namorava minha esposa, atos de agressão à família. Tive que várias vezes intervir. Chegar a agarrar meu sogro e segurar e eu com meus cunhados tem que deitá-lo no chão para parar com aquilo. Então nós vimos isso acontecer, não é por ouvir dizer. Isso continua acontecendo. E tem crianças que veem isso e acham natural, acho que faz parte do fato de ser macho. Ser macho tem que ser agressor, tem que ser violento. Então, nós temos que mudar essa cultura. Eu acho que a educação
tem tudo a ver com isso, a prevenção tem tudo. E a Polícia Militar, sim, tem essa responsabilidade. E a polícia sabe que mesmo quando ela atua numa área que de repente foge às suas atividades normais, que é a prevenção dentro de casa, ela está evitando um problema na rua futuramente. Então cabe a prevenção, sim, claro. Cabe a todo cidadão ajudar nisso e tenho certeza que a Polícia Militar trabalha muito forte nisso porque ela quer o melhor para o cidadão e para a sociedade. Um ponto que o Major colocou que me chama bastante atenção é a questão dessa mulher muitas vezes nem reconhecer que está sendo agredida, ou se a violência não chega às vias de fato, ela não denuncia. Deputada, pela sua experiência, né? Como orientar, como convencer essa mulher de que ela realmente está sofrendo um tipo de violência, mesmo que não seja física, mas verbal, sendo ameaçada ou desqualificada de alguma maneira, como mostrar isso para ela e como convencê-la também a realmente denunciar esse agressor? Eu acredito muito nas campanhas promovidas não somente pelo Estado, né, poder público, mas promovidas por outras organizações religiosas, organizações não governamentais. Por quê? É diante de uma campanha desta que a mulher é estimulada. E nós temos experiências. Ainda hoje, eu recebi uma mensagem de uma mulher, porque eu atendo há muitos anos um trabalho voluntário, mulheres vítimas de violência doméstica. E ela contou, ela narrou tudo que ela vivencia, mas ela é convencida pelo marido, não é? A cada fato ocorrido dentro de casa, ela é convencida por ele, não é? A não denunciá-lo, mas ela não suporta mais. Então, o que eu tenho que fazer com essa mulher? Eu tenho que educá-la, eu tenho que ajudá-la, eu tenho que incentivá-la a denunciar e quebrar o ciclo da violência. Né? Portanto, acho que respondendo a sua pergunta, e nós estamos falando de dignidade humana, gente. Em última análise, no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3º, diz o quê? É dever do Estado. Fundamento. É pilar, é fundamento do Estado brasileiro a promoção da dignidade humana, do valor humano. Portanto, é dever de todos, sociedade, família, Estado, se irmanarem, né, no combate à violência doméstica e familiar. Tá certo, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente já vai falar mais sobre esse assunto. O programa em discussão especial vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão especial e hoje falando sobre o projeto Lar Mais Seguro. Bom, no final do primeiro bloco, a deputada então estava respondendo um questionamento que eu fiz a ela a respeito de como então convencer essa mulher realmente a denunciar que está sofrendo algum tipo de violência. A deputada queria então complementar, concluir a resposta dela. Eu queria reforçar que nós estamos falando, em última análise, de dignidade humana. Eu estou ouvindo muito as pessoas falarem dignidade. É uma palavra da moda. E, às vezes, o próprio indivíduo, ele não sabe que ele é objeto, né, da promoção desta dignidade. O que é dignidade? É valor humano. Isso é dignidade, né? O artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever de todos, família, sociedade e Estado, e eu me refiro agora a crianças, adolescentes e jovens, não é? Promover ou salvaguardar estes indivíduos de qualquer espécie de tratamento desumano, vexatório, constrangedor, não é? Aterrorizante. Então, veja, as mulheres, elas têm, claro, dependência econômica, dependência afetiva. Elas têm vergonha de expor a família e os filhos, são as principais causas apontadas pelos especialistas, pelas quais elas não denunciam. Então, nós precisamos, deputado Coronel Telhada e Major Frederico, o quanto pudermos em nossos espaços de atuação e de convivência humana, falarmos sobre isso. Educarmos nas igrejas, nas escolas, dentro das nossas casas, no parlamento, todas as oportunidades. Onde estão as mulheres? Nós temos que dizer a elas, você é objeto de direito, o Estado garante a sua dignidade. E você precisa, obviamente, para acessar esse direito, você precisa contar para alguém. Seja para
uma denúncia à autoridade policial ou mesmo alguém da sua confiança que poderá, em seu nome, promover essa denúncia. Portanto, eu acredito em campanhas de conscientização. É dessa forma que nós vamos dizer às nossas mulheres ou assegurá-las de que denunciando, de alguma forma, a sua dignidade precisa ser garantida. Deputada, me permita puxar a sardinha um pouquinho para o nosso lado da Polícia Militar. Nunca perca a oportunidade, né? Primeiro, nunca perca a oportunidade. Puxe, porque vocês são grandes. A senhora falou que dignidade é a palavra do momento. Eu discordo. A dignidade, a senhora tem uma ideia, das máximas na rota, inclusive estava escrito na parede do quartel. Era uma frase assim, dignidade acima de tudo. Nós usamos muito essa frase na rota, dignidade acima de tudo. A senhora colocou muito bem, a dignidade é uma coisa que não pode ser colocada de lado nem desvalorizada. E dentro disso, eu vou até pedir um apoio para o Sargento Risse, se o Major me permitir. Deus, claro. O programa, ele traz algumas frases, né, deputado? Estávamos conversando nisso, né? Frases que normalmente são usadas pelas pessoas como desculpa, até para não denunciar ou não falar sobre determinado problema ou crime. A primeira é que se o sargento está ali postando ali, se vocês forem notar, mostra para o Sargento Risse para ele aparecer um pouquinho na televisão, senão depois a família dele não vai ver ele ali e falar, poxa, cadê o sargento? Tá aí o Sargento Risse? Depois nós vamos mostrar também. Ali, isso aí. O Sargento Risse trabalha junto lá com o Major Frederico, um grande policial militar. Ele tem alguns cartazes. O primeiro que está ali, ó, é o interessante que muitas mulheres falam, né, deputada? Sim. Se sair de casa, não tenho para onde ir. Não tenho para onde ir. E com isso a pessoa aceita a violência, aceita a humilhação, se cala. E ao contrário do que a pessoa pensa que o problema vai parar, o que acontece? O problema vai crescendo, crescendo, crescendo e acaba havendo até um homicídio no final. O outro... Ele disse que se eu contasse, seria pior. Quantas vezes a senhora ouviu isso? Nossa, esse é um argumento, acho que um dos mais recorrentes, não é? Eu não posso contar, porque eu não tenho para onde ir. É isso aí. O outro lá, Major? É que já são tantos anos juntos. Se o senhor me permitir até um adendo, né? Os cartazes têm cores desenvolvidos pelo departamento lá de pedagogia da Somos Educação. Embaixo, a câmera não consegue captar, traz um dado sempre numérico, que como eu falei no início do programa, sempre... Letras menores ali, né? Ali, ele traz... Esses cartazes eles são feitos, então, nesse tamanho. Na capacitação do público externo, eles serão distribuídos paulatinamente, por óbvio, não todos de uma vez, em locais de grande circulação. Então, na rodoviária, no fórum, nas escolas, na delegacia de polícia, no quartel, no hospital público. Justamente a cada tempo nós vamos colocar um para incomodar. A ideia é tirar da zona de conforto, para incomodar. Ele é um cartaz enorme, tem uma cor chamativa. E chama atenção, né? E é para chamar atenção. A pessoa vê ela sabe, mas o que é essa frase? Ela vai ver o que é a frase. Aí ela vai lá ver, ela vai lá perto. Aí lá perto tem um dado que incomoda. São os dados que a Cat trouxe aí no início, ainda vou bater um papo sobre eles. E embaixo está lá, né? Denuncie, né? A ideia de denunciar. No programa, nós estamos deixando sempre os telefones locais, o 90 universal, mas o telefone do Conselho Tutelar, o telefone da Delegacia da Mulher Local, da Guarda Municipal, da OAB, do Ministério Público. Então, a ideia justamente não é só denuncie, é dar acessibilidade de denúncia, né? E eles são altamente inclusivos. Eu achei esses cartazes inclusivos, não é? Alguém lê e alguém pode se identificar com essa frase. Esse aí eu estou lembrando da minha sogra, ó. Olha lá. Né? Esse eu lembro da minha sogra. Insisto pelos nossos filhos. Exatamente. Toda vez que ela fala, não, mas ela fala para os filhos, não, mas vocês vão ter marido um dia, vocês que procuram irmão, eu não posso fazer nada por causa de vocês. Quantas mulheres falam transferir isso? a culpa, né? Sim. E continua sofrendo, né? Exatamente. E o último ali? Ele disse que ia mudar. Eu pego até um link do que a senhora falou. Que a gente ouvi chama... isso hoje, ouvi isso hoje. Eu acho que ele pode mudar. É o ciclo da lua de mel. O que é o ciclo da lua de mel? Então, ele grita, ele agride, ele pede desculpa, ele traz as flores e ele fala, eu vou mudar. Ela entra no ciclo da lua de mel, aí volta tudo e não sai. Major, eu uso uma bexiga quando eu faço palestra para mulheres, é uma coisa bem interessante. Não é? A bexiga, se você encher demais, ela vai estourar. Inevitavelmente, o ciclo da violência se assemelha a uma bexiga que está sendo inflada, não é? O acúmulo de tensão, tudo começa pelo acúmulo de tensão, é o primeiro passo da violência doméstica. Certamente, isso vai evoluir para o segundo passo, tem que ficar atento quando existe acúmulo de tensão, porque aí vem a violência verbal, xingamentos,
Não é? Naturalmente, isso vai evoluir, especialmente se há uma conivência para a violência física nas suas mais diversas modalidades. A violência psicológica, que a gente fala pouco, porque ela é difícil de ser identificada, porque é de natureza muito subjetiva, mas ela é continuada. A violência psicológica é uma ofensa continuada, de diminuição da qualidade da pessoa. Mas nessa ofensa psicológica tinha uns cartazes, ele falou, eu não tenho para onde ir, é uma condição psicológica que a mulher sofre. Se você vai sair, onde, você vai para onde? Você vai morar onde? Né? E seus filhos, como então, sempre é a mesma história. E aí essa bexiga enche, um dia ela vai estourar. E eu costumo usar um palitinho, estou fazendo a palestra e eu furo a bexiga. E quando ela estoura, de fato, essa pode ser o cúmulo da violência que está dizimando mulheres, e muitas são mortas porque a bexiga estourou. Mas são muito legais esses cartazes, por isso que eu pedi até com a licença da Caterina aqui para mostrar isso, porque é interessante, são frases diariamente repetidas e que continuam a serem repetidas até quando, né? Até quando nós vamos ter isso? E, deputado, me fala uma coisa, como que funciona o procedimento em caso de vítima que, mesmo ferida, decide não denunciar esse agressor? É o seguinte, a partir do momento que é constatada a violência no ferimento, aí já foge da pessoa querer ou não fazer a denúncia. Deixou de ser condicionado. Condicionado. Ele é obrigado. A pessoa, eu cheguei numa ocorrência. O vizinho ouviu o grito. Eu cheguei, chamo a mulher, ela chega toda machucada. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não, então por que a senhora está machucada? Não, você pega essa pessoa e a conduz para o distrito. Porque houve uma agressão, houve uma lesão corporal, e aí a pessoa, independe da pessoa querer ou não fazer a denúncia. Antigamente, antes da mudança da lei, ela voltava lá 2 dias e falava assim, eu vim, entre aspas, retirar a queixa. Voltou no ciclo da lua de mel, meu marido é bom, é o pai dos meus filhos e tal. Não tem mais. Não, mas eu quero, não depende mais dela. Agora, o que a gente chama, ela é uma vítima secundária. Ela passa, a vítima primária é o Estado. Ela não tem mais, ela não é titular. Ela não tem mais, mas eu não quero, eu assino por escrito, não tem mais. Mas é o meu melhor marido do mundo. Eu caí da escada, eu menti no depoimento. Esquece. O agressor vai não tem mais. Porque foi justamente uma forma de rede de proteção da mulher e que teve essa alteração, porque era absurda a quantidade de denúncia e aí retira a denúncia. Então não tem mais isso, né? Agora acabou. Agora vai para frente. E foi uma medida extraordinária, porque eu tenho uma amiga delegada da mulher e ela disse que era comum. A mulher chegava pela manhã, não é, para denunciar o marido. No final da tarde a mulher voltava. E ela falava, mas você voltou por quê? Não, porque eu quero retirar a queixa. Não é? Agora, pelo menos, isso não pode mais acontecer e alguma medida vai ser tomada diante desta espécie de violência. E a nossa capacitação, me permite só concluir, é justamente evitar até tornar a mulher vítima dela mesma por uma falta de sensibilização, talvez até mesmo uma falta de profissionalismo de um policial. Por exemplo, a 3ª, 4ª vez que ele vai lá atender, fala, puta, de novo, a senhora não toma uma atitude, a culpa não é dela, agora acabou. A capacitação é justamente essa, ela consiste assim, abre a capacitação com uma palestra da Coronel Helena, a Coronel Helena é nossa diretora, ela é a patrocinadora do projeto, ela faz uma palestra, ela traz dados, e aí depois uma palestra com números. Eu acabo tendo 2 horas, são 8 horas por dia, de trabalho na capacitação inicial do que o policial já tem. O policial já tem na sua formação a maior carga horária de direitos humanos na parte de matérias fundamentais, ele já tem a parte teórica, o que ele precisa ter é contato com a realidade atual. Então qual é o problema? O que está acontecendo? Às vezes o policial ele tem um perfil, isso é perfeitamente aceitável. Todo mundo gosta de um tipo de coisa. Tem policial que prefere atender uma ocorrência A do que uma ocorrência B. Eu prefiro atender, coronel, um furto em caixa eletrônico e fuzil do que uma desinteligência. Somos 2. Do que de uma desinteligência. Aí eu falo assim, por que você gosta da violência? Porque desinteligência é uma ocorrência ruim. É a ocorrência que a mulher volta contra você, você vai usar da força necessária, a criança vai ver, o filho vai ver, a imagem do policial não vai ser boa, não sai bem. Então a ideia é esse padrão. Não tem, vai levar, vai ter que ter, vai ser conduzido, vai tomar, vai para o papel, ela pode se arrepender, mas não cabe mais a ela. E é a sensibilidade, é de convencer a mulher, olha, é a 3ª, a 4ª vez, a senhora tem que tomar uma atitude. Não adianta a senhora, chamei você só para dar um susto, não tem susto. A senhora vai para o DP, ele vai para o DP, nós vamos formalizar e vai para o papel. Então a ideia é justamente essa, é profissional, você traz dados, na capacitação externa nós levamos um profissional de oratória, para ele saber o que ele vai falar. Nós produzimos um conteúdo já padrão nessa capacitação do público externo.
Uma das aulas é dada por uma psicóloga nossa do CAPS, que é o nosso centro de psicologia, que ela vai justamente trazer esse problema, ver o que faz em termos de influência negativa na linha familiar. Nós temos depois um vídeo que nós produzimos, que eu preciso trazer para o senhor, a DEC produziu, a nossa diretoria de ensino, ela produziu um vídeo do que seria o mau atendimento e o bom atendimento. Um vídeo ficou muito bom, ele vai até a metade, ele volta, né, com os policiais fazendo a encenação, justamente o que deve ser e o que não deveria ser. E a gente finaliza os trabalhos, então, lá para 5, começa 8 horas da manhã, 5 e pouca da tarde, com certificado, com uma dinâmica. E está tendo muita aceitação. Que legal. Aqui no M1, depois eu venho aqui no gabinete do senhor, venho também convidar a senhora para assistir conosco. Acho que, se não me engano, vai ser 11 de março, vai ser na semana, inclusive no dia do aniversário do CPA M1. Tem reunião a semana que vem depois do Carnaval, e aí eu trago para a gente ver em loco como é que funciona isso. Legal. Major, os números variam muito de acordo com a região do Os números variam. Brasil? Se me permitir, eu trouxe... É interessante a dificuldade que você tem até mesmo de atualização em cada cenário, né? Então, assim, por exemplo, hoje, trazendo, você já tinha mencionado no início, nós temos no Brasil, não é São Paulo, que São Paulo tem a menor taxa de homicídio do país. Nós temos no Brasil 31,3 para cada 100 mil habitantes temos de taxa de homicídio. É altíssimo. É um índice absurdo isso aqui. Aí, desses 4.473 homicídios, eu tenho, isso em 2017, significa que uma mulher é assassinada a cada 2 horas, né? Isso é um dado absurdo de se ouvir. Não, né? tem. É isso mesmo. Daqui 1 hora que a gente for tomar um café, uma mulher foi assassinada. Absurdo. Mais ou menos assim, né? Então, assim, é complicado. Em termos de região, o interessante é a taxa de assassinato. São Paulo é a menor. Em termos de mulher, 2,2 a cada 100 mil mulheres. E o maior, Rio Grande do Norte, 8,4 a cada 100 mil mulheres. Quando eu falo de feminicídio, o maior é Mato Grosso, 4,6 a cada 100 mil mulheres. E olha que interessante que a gente comentava antes no programa, Roraima. Ou como eles gostam de falar que é o correto, né? Roraima, 0. Roraima ou Roraima? Roraima. Eu sempre falei Roraima. Eu falo Roraima. Eu também falo Roraima. A gente Por que é zero? Zero. É um lugar que a gente tem a impressão Major. é um lugar que a gente tem a impressão A que às Kátia vezes, fez né? a mesma pergunta para mim antes da gente começar a gravar. Ela falou assim, por que, Major? Eu falei, não sei. Porque realmente eu não tenho esse dado Vamos por que é descobrir zero. e trazer essa fórmula É a mágica, pergunta de $1 né? milhão. Pra São É a Paulo. pergunta, então assim, a questão ruim é que não para de crescer a cada ano, né? Quando a gente vê os dados 2014 até 2018, em termos de violência sexual, violência física e violência psicológica, é só um crescente. Não tem, eu pego aqui, por exemplo, pegar a violência física, que é o que mais chama atenção. 2014, 64 mil casos aqui arredondado. 2015, 70 mil. Aí depois, 2016, 76 mil. 2017, 89 mil. 2018, quase 100 mil. Mas será que esse acréscimo não tem a ver também com a coragem da mulher denunciar? Certeza, eu acho que celular, coronel, aquela subnotificação que a gente falava, certeza. Eu tenho a impressão, achismo é falta de técnica, então eu vou torcer minha própria língua agora. Eu não acredito num aumento exponencial de fato. Eu acredito num aumento de registro. Exato. Das pessoas terem coragem. Pega Exato. lá agora a ex-mulher do goleiro do São Paulo, lá do Renan, ex-goleiro do São Paulo, que rompeu o contrato. Ela acabou de ser agredida em Orlando. Acabou. Ela fez uma live. Acabou. Olha, eu fui agredida, Renan me bateu, estou com as crianças aqui. Ele já foi preso. Então, acho que o celular hoje ficou uma ferramenta muito grande. Eu não tenho como comparar com o Coronel Telhado, que está há 41 anos. Eu estou há 28 anos na polícia. Eu não acredito que realmente as pessoas hoje praticam mais violência doméstica. Eu acho que hoje a gente tem mais conhecimento, mais divulgação, mais formas de você justamente escancarar esse problema, né? Por quê? Porque antes a gente não tinha e hoje a gente tem. É uma visão que eu tenho. Certo. Deputado, na sua visão, faltam recursos para que a polícia tenha uma ação mais efetiva, vamos dizer assim, no combate à violência? Não, Catarina, não tem nem como falar em recurso numa situação dessa, porque o que ele falou é o crime que ocorre dentro da residência. É um crime que independe de você colocar policial na rua, é um crime que independe de você pôr um fuzil na arma do policial, uma viatura de rota na rua. Esse crime, retorna aqui a querida deputada Damares, onde ela fala que é um crime que só cabe a prevenção através de programas, através de palestras. Então, a Polícia Militar,
ela está dando um passo que muitas instituições não deram. Ela está se adiantando às outras instituições e criando esse programa no sentido de alertar as pessoas do que ocorre dentro das residências, uma realidade, para que isso seja minimizado, consequentemente diminuindo o número, por exemplo, de homicídios, do feminicídio. Porque essa agressão verbal que começa no início do casamento e vai se prolongando, ela pode acabar no feminicídio. Isso, essa estatística, ela vai pesar onde? Na polícia. Foi a polícia que não tomou providência. Muita gente não sabe isso, mas uma grande parte dos homicídios que ocorrem, a polícia não tem como evitar, porque ela ocorre dentro de casa, não só no feminicídio, no uso de drogas, numa briga de vizinhos. Uma chácara, numa festa onde a pessoa bebe para mais. Então, independe da polícia ter condições de agir ou não. É questão de cultura, é questão de educação. Então, não, independe dos recursos da polícia. O que eu acho que aqui o Major vem apresentar, junto com a deputada Damares, é justamente isso. Um programa que trabalha na educação, que trabalha na prevenção, que trabalha no encorajamento da vítima, se apresentar e evitar que aquilo se torne uma coisa pior. Eu queria acrescentar, Kátia, é super importante nós falarmos, porque nós falamos aqui que a mulher precisa denunciar, não é? Mas é importante dizermos a esta mulher, e quantas nos assistem agora, de que a Lei Maria da Penha, depois do artigo 20, garante uma série de medidas protetivas, não é? Que a mulher pode lançar mão depois de denunciar, desde o afastamento do agressor e, naturalmente, isso é estabelecido por meio de uma ordem judicial. Aliás, a Lei Maria da Penha veio para acelerar esse atendimento, não é? O tempo que é previsto em lei para que essa mulher realmente receba atendimento médico-hospitalar, para que essa mulher receba atendimento psicológico, tudo isso a Lei Maria da Penha prevê, e a celeridade com que um juiz pode decretar uma medida preventiva que vai desde o afastamento do agressor daquela mulher, de uma distância que o juiz vai estabelecer, até mesmo, deputado Coronel Telhado, e poucas mulheres sabem disso, uma medida protetiva, mulheres funcionárias públicas, por exemplo, dependendo do nível de risco a que ela está exposta, ela poderá ser afastada do seu trabalho, colocada a salvo em algum lugar e continuar recebendo os seus vencimentos. Essa é uma das medidas protetivas que a Lei Maria da Penha garante e prevê. Então, é importante que as mulheres saibam que, além de denunciar, elas têm um instrumento e uma ferramenta que vai garantir a elas, por meio das medidas protetivas, maior segurança, inclusive segurança para os seus filhos menores, não é, que normalmente num processo de violência são vítimas também, não é? E a lei garante a esses filhos menores, inclusive, pagamentos de despesas, ressarcimento de prejuízos causados pelo agressor, né? Dentre outras, porque são muitas as medidas protetivas que nossas mulheres precisam conhecer. E são as campanhas, não é? E os trabalhos educativos que são realizados, que dão acesso, que fazem com que elas tenham acesso a esse conteúdo. Acho uma questão interessante, a Lei Maria da Penha é de 2006. Em 2019, ela teve essa alteração por meio da 3.827, que trouxe essa rede de proteção da mulher, do afastamento preventivo, que até a autoridade policial pode determinar o afastamento preventivo, depois homologado pelo Poder Judiciário. Um dos cartazes que o Sargento Risse mostrou, que ela coloque agora para onde eu vou. Não é agora para onde eu vou, né? Agora é problema do agressor para onde ele vai, se não for ficar preso, né? Porque antes ela apanhava e ela não conseguia voltar para casa para pegar nem suas coisas, porque ela apanhou, porque não, a casa é minha, você está fora. Hoje mudou. Hoje ele sai, é uma coisa interessante. Se me permitir, falar um pouquinho do SOS Mulher, que eu acho que é uma questão interessante. Eu trouxe dados atuais. O SOS Mulher ele foi criado pela Polícia Militar, várias diretorias participaram, a gestora do aplicativo hoje SOS Mulher é a nossa diretoria. Então isso começou nos trabalhos lá em fevereiro, março, abril, finalmente em maio ele foi lançado então pelo governo do estado. Peguei esses dados, ele é de sexta-feira passada. Nós temos hoje a quantidade de medidas protetivas concedidas, portanto, pelo Tribunal de Justiça. Essa medida protetiva, ela não é ad eterno.
essa medida protetiva, ela tem um prazo de validade. A pessoa, a medida protetiva, acho que é o resto da vida. Não é por isso que o número flutua. Nós temos hoje 268.815 medidas protetivas concedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Número de pessoas aptas dentro desse número para acionar o aplicativo, apenas 20 mil. Olha que diferença, né? Downloads ativos. O número aqui, ele não expressa muito uma realidade, 17 mil. Por quê? O senhor pode fazer o download, eu posso fazer, a Cat fazer, e mesmo que nós não tenhamos uma medida protetiva. Na hora que for acionar o aplicativo, o que é o SOS Mulher? É um aplicativo que encurta o acionamento da Polícia Militar por meio de um botão de pânico. Então, ele comunica com o banco de dados do TJ, vê se tem a medida protetiva e aciona. Então, por isso que os downloads aqui eles flutuam muito, né? De usuários cadastrados de fato, 8.631 usuários. Acionamento do Estado até o momento, 710. Acionamento com despacho do Copom, 519. Condução ao DP, 30. E desse número, 9 pessoas foram presas em flagrante. Deputado, sua mensagem final. Bom, minha mensagem final, quero agradecer aqui a presença do Major Frederico, excelente oficial da Polícia Militar. Também agradecer a presença da querida amiga doutora Damares, que eu tenho admirado o seu trabalho aqui na casa. Parabéns por tudo que a senhora tem feito. E dizer às senhoras que nos assistem, enfim, a todas as famílias, para que não aceitem a violência, para que não tenham agressão, a violência verbal, o descrédito como uma coisa normal. Não tenho essa cultura de achar que é normal você ser humilhado ou humilhada, de você ser agredido ou agredida. Se passar por isso, procure seus direitos, porque se você não for procurar e deixar essas coisas ir crescendo, lá no futuro a gente pode até ter um homicídio. E aí não tem como evitar. Então, evitando, se evita hoje, tomando as providências necessárias. Obrigado a todos. Deputada. Eu quero cumprimentar a Polícia Militar, tão bem representada aqui pelo deputado Coronel Telhada, né, um aguerrido e combativo defensor de direitos humanos e da segurança pública, o Major Frederico, e lembrar dos idosos. A cada 6 idosos, um é vítima de violência doméstica e familiar, perpetrada muitas vezes pelos seus próprios filhos. Vamos nos lembrar dos idosos nas nossas campanhas e colocarmos e vivenciarmos o Estatuto do Idoso. Major, suas considerações finais? Minha palavra final é denuncie. Denuncie, não acoberte. Denuncie. Nós temos um caso na família, na rua, no bairro, no trabalho. Todo mundo conhece um caso. Ficaríamos aqui a tarde toda, a noite toda, discutindo de quantos casos nós conhecemos. Tem que denunciar, só por meio da denúncia é que isso realmente vai ser resolvido. E obrigado a todos pela participação, Coronel Telhada, aquela satisfação enorme revê-lo, deputada Damares, um prazer. Cátia, obrigado pela recepção também. Muito obrigada a vocês, foi muito importante a contribuição de cada um. O programa em discussão especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Vale a pena. Eu tô com a situação.